Bem-vindos, bem-vindas. Estamos no CMO Insights 2021. Eu sou o Vitor Bertoncini, sou diretor de marketing da Raia Drogasil e tenho a honra de estar aqui hoje com o Fernando Vilela, CMO do RAP, e Marcelo Trevisani, CMO da IBM, e a gente vai bater um papo aqui sobre CRM, Consumer Relationship Management. Então, bem-vindos Vilela, bem-vindos Marcelo. Como é que vocês estão aí hoje? E aí, tudo bem? Hoje a gente tá animado, mas com frio, né? Tá, essa frente fria aqui tá gelado, mas vamos aquecer os motores conversando sobre algo do futuro e algo que é super importante hoje em dia. Legal. Fala Vilela, fala Vitor, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos pro papo. Isso aí, moçada. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu sempre penso, né, com quem que eu vou estar falando e tudo mais. E quando a Makers me convidou, né, para esse painel, cara, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de frio na barriga porque vocês dois são grandes referências para mim. Eu sempre olho aí o que vocês estão fazendo, o que está acontecendo, vira e mexe, a gente bate uma bola e é muito bom estar com vocês aqui hoje, tá? Hoje o papo aqui vai ser CRM e eu vou começar aqui a nossa conversa, vai ser uma conversa bastante aberta, bastante tranquila, bem fluida aqui, é um papo mesmo aqui entre a gente sobre esse tema que é super apaixonante. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a origem aí do CRM, né, como começa o CRM, né? Quando começa o CRM nesse mundo de marketing, CRM é antigo, né? Se a gente pensar do ponto de vista de tecnologia, a gente consegue organizar dados, catalogar dados aí desde os anos 50, obviamente IBM super pioneira em tudo isso. Esse negócio vai evoluindo ao longo do tempo. Em 1970 tem o microcomputador e lá pelos anos 80 começam a surgir os primeiros sistemas de CRM e ainda com uma cabeça bastante voltada para a tecnologia, né? Porque era difícil organizar dados, né? A gente sempre se relacionou, né? O dono do restaurante conhece seus clientes, personaliza de alguma maneira, né, o atendimento, o dono de uma vendinha idem, mas quando você vai para uma empresa grande, que tem muito cliente, você precisava muito da tecnologia. Então a tecnologia sempre jogou um jogo muito forte dentro do CRM. E do ponto de vista estratégico, conceitual e teórico, enfim, o cliente, né, a gente sempre falou de relação com o cliente, mas historicamente, né, as empresas, especialmente as incumbentes, as mais tradicionais, elas colocam o cliente no centro, mas não necessariamente foi sempre essa agenda, né? Então eu sempre brinco que quando a gente pensa aí nos anos 80 e 90, que todo mundo se educou, né? O marqueteiro se educou muito com o Porter, por exemplo. A gente tem lá nas 5 forças de Porter, tem lá o consumidor, mas ele não está no centro, ele está no cantinho ali. Então essa é uma coisa que me chama um pouco a atenção. E quando a gente vai evoluindo, né? A gente chega agora nos anos 2010, 2020, enfim, e é ótimo estar aqui com o Vilela, por exemplo, a gente entra num outro momento, num momento onde a tecnologia simplesmente é um enabler e ele e você aluga, né, essa tecnologia, você nem precisa nem investir, não tem mais o capex, enfim, isso abre, né, uma porta gigantesca para pequenas empresas e nativos digitais, enfim, crescerem à luz, né, do consumidor de fato. Olhar mesmo a jornada do consumidor, mergulhar na jornada do consumidor, e a tecnologia já não é mais uma barreira, né? Não é mais cara, você consegue aplicar. Então, assim, de fato a gente consegue olhar agora o cliente no centro e tudo isso vem muito mais forte com todas as dimensões de digital, dados, CX, enfim. Então, quando a gente começa a falar aqui de CRM, até a própria sigla CRM, ela soa um pouco antiga, né? Então, a minha primeira provocação com vocês a gente está numa era onde o CRM ele é mais tech ou ele é mais touch? Começando aí com vocês, aí vamos. Vai, Vilela, começa você? Nossa, isso é difícil, hein? Eu diria que é assim, no limite, a tecnologia, é óbvio que ela é importante, né? E a cada ano a gente tem um computador mais rápido, você tem um advento de várias coisas que vão transformando. Mas, no limite, a tecnologia ela é cada vez mais compartilhada por todo mundo. É muito difícil hoje em dia você não ter acesso à tecnologia. Talvez você tenha uma dificuldade de implementar a tecnologia.
ou você está numa empresa que não aceita, que tem que mudar, que tem que fazer um setup novo. Enfim, mas o acesso, digamos assim, a simetria de informação para o acesso, ela é muito reduzida versus o que já foi no passado. Então, aqui eu acho que o desafio hoje é como que você usa a tecnologia para entregar o máximo valor para o cliente no seu indivíduo. Sabe aquele negócio de persona? Tudo isso hoje eu acho que nem faz mais tanto sentido, até se você exagerar um pouco. Hoje é mais você tem que pensar assim, cara, eu tenho vários indivíduos possíveis, eles são diferentes entre si. Como eu uso a tecnologia para entregar a melhor experiência dele, a melhor experiência de compra? Como eu identifico que, sei lá, que o Vitor tem um filho pequeno e para isso eu tenho que mudar o meu app para proporcionar experiências melhores para ele? Como eu identifico que o Marcelo gosta de beber vinho numa sexta-feira à noite e aí eu tenho que promocionar vinho para ele sexta-feira à noite? Enquanto eu pego e falo que, sei lá, a Maria, ela não gosta de vinho, ela gosta de gin e aí para ela eu já tenho que promocionar algo diferente, enfim. Então, acho que tudo isso vai mais pro lado do touch, pro lado de né, pegar na mão do usuário, do cliente e cuidando dele cada vez mais. Mas só é possível em escala via tecnologia, que é algo que a gente precisa usar para garantir isso. O que você acha, Marcelão? Não, E aí, eu concordo Marcelo? com você, Vilela. Eu acho que aqui passou muito pela questão da experiência, né? A empresa que sempre focar na venda, ela vai perder sempre para a empresa que foca na experiência desse cliente. E aí, voltando um pouquinho, né, que o Vitor colocou, lá nos anos 50, 60, 70, e aqui eu vou falar um pouquinho mais da minha idade, né? A gente sempre fez a segmentação e tentou personalizar pelo meio que a gente tinha. A mala direta com nome, né, personalizado era uma forma de você trazer uma experiência, era um ou, né? Poxa, tá aqui meu nome e eu tenho aqui um comunicado, seja lá ele informativo ou não, para mim. E agora a gente começa a olhar mais para o one-one mesmo, para a personalização, né? Para não só a segmentação demográfica que tinha até então, mas também pelas interações que ele faz, né, esse usuário, em toda a jornada ponta a ponta. Então eu falo o seguinte, a tecnologia ela sempre vai ser o meio, o fim é justamente o que você faz com a tecnologia, né? Só que a tecnologia permite hoje essa capilaridade maior, né? Ela permite você ter outros touches, né, como você citou, né, Vitor, em outros meios também. E para isso, o CRM ele é fundamental, a segmentação é fundamental. E o que eu coloco aqui, uma layer, né, como IBM, é a parte da inteligência artificial, que permite ter essa inteligência dessa segmentação justamente para você personalizar em inúmeros meios, né? Então, quando você pega, por exemplo, o RAP, né, e mesmo você, Vitor, né, na experiência, poxa, qual é o produto que eu preciso, qual que é o serviço que eu preciso, que momento eu preciso, por que eu preciso, né? E aí você vai usar os dados agora preditivos também para antecipar alguns desejos, né? Várias marcas hoje estão fazendo isso muito bem, justamente porque usam essa tecnologia para ter o touch no final, que é esse o momento ou essa experiência de entrega e de valor na ponta. Não, perfeito. Marcelo, eu acho que esse ponto é muito importante, né? Eu fiz a provocação do touch do tech, mas na prática, né, o touch, uma coisa é o touch da venda ali ou do restaurante, né, que você conhece cada pessoa. Quando você vai para uma massa muito grande de usuários ou de clientes, de fato as coisas só acontecem com inteligência artificial, né? E aí tem toda a parte da tecnologia, a baixa latência, enfim, você também tem que estar mais contextual, então não adianta você disparar, né? Conforme você faz a programação interna, não, ela tem que ser baseada exatamente no que o consumidor está fazendo agora, nesse momento, né? Então, a gente estava antes aqui conversando, o Vilela deu um exemplo muito legal. Você quer dividir, Vilela, sobre, por exemplo, streaming, né? Empresas de streaming. Como esse tipo de tecnologia artificial, da inteligência artificial pode ser aplicada na ultra personalização 1 a 1, né? Você contou um pouquinho mais cedo. Acho que assim, né? O desafio de todo mundo hoje é como você personaliza pra um cacete a jornada do cliente, né? E óbvio, com muito dado, com machine learning, como o Marcelo comentou, você vai colocando inteligência por dentro, criando os melhores modelos preditivos do mundo e vai indo. Mas se a gente tiver um benchmark, que todo mundo meio que tem acesso, é Netflix. O meu Netflix é totalmente diferente do seu, que é totalmente diferente do Marcelo. Às vezes na mesma conta, né? Conta família, né? De cada um não tem nada a ver. Inclusive em momentos da semana que você entra, horas do dia, já muda também o que é recomendado. E tem tudo. Então tem desde assim, por que você assistiu tal coisa?
séries que estão bombando agora, né? Até mesmo a recomendação dos lançamentos já são em linha com aquilo que você costuma assistir. Então, acho que ali é um super exemplo tangível do quanto essa experiência, essa personalização muda. Porque a pior coisa que eu brinco é assim, né? E vamos pensar um pouco e-commerce, e acho que aí, Vitor, depois você pode até comentar um pouco como para vocês é um pouco isso. Você tem que ter um assortment completo, um assortment gigantesco. Porém, muita opção, no limite, ela é ruim para o usuário. Porque às vezes ele fica muito tempo fazendo scroll down ali, buscando, fuçando, e desiste de comprar, não compra nada. Então, com a personalização, com a mudança do produto, né, com a integração de marketing, produto, você consegue desenhar uma jornada muito mais fácil, muito mais rápida, que você não fica horas e horas buscando algo para consumir, e consome na hora, e você quer voltar, porque você fala, cara, mas ali já tem a sugestão, vamos ver quais estão bombando hoje, vamos ver quais são as recomendadas. Então, eu acho que isso é muito mágico, assim, que Netflix faz. Imagino que vocês no e-commerce devem ter um desafio bem parecido, né, de o que ofertar do assortment para cada grupo de cliente. Não, perfeito. Vou dar o exemplo aqui da Raia Drogasil, que eu acho que ela explicita bastante o que você fala e também o que o Marcelo fala. A Raia Drogasil, por exemplo, ela tem um histórico de CRM de décadas, né? A gente tem CRM desde a década de 80 também, é bem antigo. E em 2016 a gente reformulou totalmente os algoritmos e tudo mais. E assim, o ícone, né, do CRM pode parecer até um pouco antigo, mas é aquela filipetinha que você entra na farmácia, você se identifica lá, passa o seu CPF e a gente te entrega um cupom, né? Aquele cupom, ele parece super... assim, você não dá nada, né, quando você olha o cupomzinho, mas ali você tem um algoritmo de inteligência artificial super elaborado, que basicamente ele elabora o Next Best Offer para cada um dos clientes, né? E ao identificar, a gente pega essa Next Best Offer, te oferece. Ali cabem mais ou menos umas 10 ofertas, mas as primeiras ali, elas são ultra personalizadas, né? Baseadas em histórico e também Next Best Offer, que é um pouco mais contextual, tá? Pelo fato de ser offline, né, impresso, você também, eu não consigo ter o nível de elasticidade ou de plasticidade ali que a Netflix tem, mas a gente pegou aquilo lá e jogou ele pro aplicativo, aí sim, ali a gente tem um pouco mais de facilidade. Mas só para vocês terem uma ideia, aquela filipetinha, ela tem uma conversão de 15%. Caraca. Olha que maluquice, né? Você pensar que um CRM, assim, as taxas de best in class, né? De e-mail, enfim, SMS, etc. Ali na casa dos 1,5%, você vai para um push, vai para 7, 8%, você vai para 15%, né? Então é um negócio muito maluco mesmo, mas é exatamente isso que o Marcelo trouxe, né? A gente tem hoje 40 milhões de clientes, como que eu vou personalizar? E aí tem que ser o mais contextual possível e mais baseado no que você quer, né? Então esse foi um bom exemplo. Um outro exemplo que eu vou trazer também é o ponto do contextual, que você trouxe no Netflix, fazer um paralelo para ver que existe possibilidades, né? Mesmo em empresas um pouco mais maduras. Uma coisa bem comum é quando o cliente, por exemplo, o cliente de farmácia, compra um remédio de uso contínuo. Então, se ele compra um remédio que tem 30 comprimidos, no dia 1º, no dia 30 acabou, na teoria, se ele tomou um por dia. Então, no dia 25 eu vou lá e chamo ele e falo, não está acabando? E a gente fez um teste desse alguns anos atrás, para vocês terem uma ideia do nível de conversão que deu isso. Quando a gente mandou só um SMS, já deu uma conversão super alta, alguma coisa próxima a 15%. Porque a gente estava lembrando, então o contexto é mais importante do que o desconto, olha que interessante. Quando a gente pegou esse mesmo 15%, esse mesmo SMS, em vez de mandar para o cliente, a gente colocou ele como um pop-up para o atendente de farmácia. Então o atendente estava lá, quando você se identificava, aparecia um pop-up, em vez de você receber um SMS, você recebia alguém falando para você. 25% de conversão. Quando o cliente recebia o SMS e também o lembrete verbal, 51% de conversão. Então é uma maluquice o que dá para fazer. Mas assim, de fato, a gente tem que entender o quanto que é touch, quanto que é tech, essa é a minha provocação também. O Soltec, por exemplo, ele tem um limite, né? O touch, que é o que a gente está falando aqui do consumidor no centro e a tecnologia como enabler, ele vai para um outro patamar. No final do dia, a gente é ser humano e quer se juntar, né? A gente gosta, né, de contato humano, enfim. Então, de fato, você está no centro, ajuda bastante. Mas Vitor,
Eu achei excelente, inclusive, esse teu exemplo, porque ele mescla exatamente a tua pergunta, né? O tech e o touch. Porque você está lá na frente, está sendo atendido, e depende muito do público também, né? Você está usando um meio que é a fala, só que está lá o pop-up para o vendedor, né? Para o atendente falar, poxa, olha, você tem talvez, você tem que olhar aqui, está acabando o remédio X, ou está precisando de Y, né? Eu acho que isso a experiência em si, em prol do cliente, né? Sempre em prol do cliente. Não adianta só colocar tecnologia pela tecnologia só para você fazer o CRM. Eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente aqui devem estar em dúvidas. Poxa, eu preciso, né, ser uma grande empresa para fazer um trabalho de CRM? Não, claro que não. Você tem N outras plataformas de tecnologia que permitem isso, né, e trazem essa facilidade no dia a dia, né? Pode ser uma pizzaria, pode ser a padaria, pode ser o borracheiro, né, que dá para utilizar essa tecnologia a seu favor. E eu vou pegar o teu gancho até para entender do Vilela também, que eu acho que é bacana, né, como rap, né? Porque assim, eu uso o rap pra caramba, Vilela, quase todos os dias, né? Que Como é que bom! vocês estão fazendo? Assim, eu sou heavy user aí do app. Como é que vocês usam essa segmentação dia a dia, né? No push, no e-mail? Como é que vocês estão trabalhando dessa forma para trazer esse valor para o cliente? Não, perfeito. É muito teste AB e uma série de modelagem por trás. Então a gente tem um time bem grande de data science, inclusive com paper escrito, time que escreve modelo, assim, que entende não só o lado, né, negócio, mas como bastante também do lado teórico, para estar sempre na fronteira das transformações. Mas na essência é muito teste AB. Então, né, do tipo, como que a gente muda? E o que é mais legal é muito isso que o Vitor comentou um pouco, que é você entender que é muito mais do que um canal de comunicação, é sobre a experiência do cliente. Então, exemplo, às vezes você manda um push, você fala, nossa, o push vai performar muito bem, eu vou gastar uma energia de horas, né, do time para focar em como melhorar o copy, se coloca uma vírgula ou não, quanto isso vai gerar de valor. Só que às vezes você faz uma mudança de um feature de produto, né, da jornada do cliente, é muito melhor do que uma mudança num push notification, né? O que a gente chama de push in app, né? Quando você está dentro do app e vem uma notificação dentro do app. Puta, isso é muito melhor do que um push que ele é mais invasivo, que ele é uma interrupção, digamos assim, do seu dia a dia. Quantos aqui que não estão ouvindo tem notificação desativada? É a coisa mais comum do mundo hoje. Então, a gente busca muito entender quais são todos os canais possíveis de interagir com o usuário e tá comunicando e tá testando coisas diferentes nesses pontos, inclusive o WhatsApp, que é algo que até então não era possível, né? E acho que o Mark lá vem fazendo uma série de mudanças para deixar o WhatsApp cada vez uma ferramenta mais fácil para ser usada por times de marketing. Hoje, é uma super alavanca, é incomparável o nível de resposta de conversão de WhatsApp versus SMS, assim, nem se compara, porque é aquilo, você já está acostumado. Eu não lembro quando eu abri mensagens a última vez, quando eu vi SMS, para ser sincero. Ter sido alguma aprovação de transação de banco lá, que vem o token lá via SMS. Tirando isso, por que você vai abrir? Por que você vai ver? Agora, o WhatsApp, a gente olha todo dia, então vai indo um pouco assim. Outra coisa que eu acho que é muito legal que a gente está começando a testar melhor é como você pode impactar o usuário via paid media, então via Facebook, Instagram, hiper segmentado, para ver como que você vai construindo uma narrativa, construindo um valor, para depois você capturar ele dentro do app. Então isso acaba também sendo super útil. Mas aqui, para mim, o que eu brinco muito é assim, é tudo sobre você entender como o usuário se comporta, como o usuário toma a decisão de compra. E quanto menos chato você for, quanto menos forçação de barra você for, melhor é. Eu acho que lá atrás a gente era muito chato, muito de forçar a barra. Era quase que assim, begging for an order, sabe? Tipo, por favor, peça algo aqui com a gente. Hoje a gente tenta ser o menos invasivo possível para deixar mais assim, deixa eu te propor um negócio um pouco diferente que talvez sirva para você. E um exemplo super comum que eu brinco assim, que também para usar um outro exemplo, é a Amazon, Mercado Livre, vários colocam assim, pessoas como você também compram. Pô, isso também é legal pra caraca, assim, do tipo... Porque quantas vezes você às vezes não tá fuçando algo? Acho que isso antes era impensável você usar uma compra online, uma experiência de compra online,
como um shopping virtual. Antes você já ia, eu quero comprar tal coisa, aí você ia focado nisso. Hoje em dia, às vezes, você já abre, tipo, a penetração do online era tão vigente que você abre pra fuçar. Você abre de curioso, tipo, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa legal pra comprar. Eu gosto de comprar umas tranqueiras, então eu acabo indo. Aí, tem lá, pessoas igual você também compraram, aí você vai lá, acaba comprando. Então, e tudo isso é a junção de produto e marketing, que eu acho que é algo que é pouco falado ainda, né, no nosso mundo de marqueteiros. Eu acho que, assim, pouco nessa conexão, mas que eu acho que ela é cada vez mais fundamental, cada vez vai ser mais importante você gerar crescimento, você gerar valor para o cliente na jornada, e não na interrupção da jornada, né, na forçada ali, né, na demanda forçada quase. É muito mais de você entender as nuances e capturar ali, porque aí fica uma experiência legal, fica algo bacana. A pior coisa que tem é, tipo, cliente chato, um CRM insuportável, ligação de número de funerária, te ligando, te oferecendo plano de funerária, sabe? Cara, eu sou zero perfil, zero idade, e ficar ligando todo dia. Temos um serviço funerário pra você, não sei o que, blá, blá, tipo... Cara, que interrupção, né? Assim, você quer bloquear o chamador. Não tem sentido nenhum. Enfim, aí a empresa acaba pagando o pato. E só para falar outra coisa, desculpa interromper, que eu acho que é muito legal, assim, também não precisa ser, fazer um negócio de outro mundo, assim. Às vezes, cara, se você tem 1000 clientes, pega o WhatsApp dos 1000 e manda a mensagem como dono do negócio. Tipo, olha, esse é meu número, qualquer coisa, me avisa. Sabe? E não é aquele negócio invasivo de ficar mandando promoção também, que quantos aqui não tem alguma amiga que fez algum negócio aí e fica mandando promoção toda semana, e última chance de pedir também, exceção de saco, é mute, você só não bloqueia porque pega mal, porque é amigo, mas dá vontade de bloquear a pessoa até. Mas tem que ser sempre pensando assim, sei lá. E nesse modelo simples que você colocou aí, você fez eu lembrar de um posicionamento da Magalu, inclusive, que eu vi um exemplo essa semana, ela, da Magalu, como personalidade, mandando parabéns para outras pessoas no dia do aniversário. E já ela recebi esse. Você já recebeu, Vitor? Já. E ela só tá te parabenizando, ela não tá vendendo nada. Olha que engraçado, né? E dá um senso de pertencimento, né? Aqueles gatilhos mentais que faz parte do CRM simples, né? Então, será que a tua empresa tem facilmente a data de aniversário de todos os seus clientes, só para falar, olha, muito obrigado por você estar aqui, continue com a gente fica muito feliz com você, né? Então, de uma forma simples, carinhosa, simpática, né? Você pode mudar aí um pouco a experiência e trazer aí os valores da marca na ponta, né? E Marcelo, isso funciona super bem. Por exemplo, aqui a gente usa isso e a gente manda o parabéns, né? Que no final do dia não deixa de ser contextual, como o Vilela falou, né? Porque no dia do teu parabéns, tudo que você está esperando é alguém te dar parabéns, entendeu? Então, a marca entrar e te dar, legal. Se uma marca só te dá uma coisa, se uma marca te dá e te dá eventualmente um cupom, algum desconto, enfim, tal, melhor ainda, porque te dá um presente, além de dar o parabéns. E é uma das réguas que a gente usa que mais é ativada, inclusive, enfim, mais conversão. Mas deixa eu pegar o ponto do Vilela, que eu acho que é excelente. Eu vou fazer uma pergunta para você, Marcelo, que é o seguinte. A gente falou um pouquinho do contextual, né, de não tirar o consumidor da sua jornada e de ser menos, né, hassle-free, né, seamless, assim, poxa, onde eu tô indo, o que eu tô querendo, né, a gente consegue, por inteligência artificial, já identificar o que o cliente quer e em vez de virar uma interrupção, né, uma empurração, a gente virar uma ajuda, né, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu ia falar é que a gente está chegando agora no momento onde a gente vai ter uma grande mudança, tá? Dos cookies, etc. Quando a gente pega, sei lá, eu vou aqui retroagir, sei lá, 5 a 10 anos, o CRM ele ganhou uma força muito grande no e-commerce, muito mais como uma alternativa de captação de cliente, de venda mesmo, né? Mais barata do que, por exemplo, um investimento em Google, tá? Uma coisa interessante, né? Quando a gente vai para o Google, você não tem ganho de escala, né? Quanto mais você compra mídia e quanto mais gente compra mídia, mais vai ficando caro. Então, chega uma hora que a conta, né, de investimento da mídia tradicional de e-commerce, né? Por exemplo, o Google, que é muito mídia de last click ainda, ele fica quase inviável e tudo mais. Então, teve um grande movimento há um tempo
das pessoas, das empresas trabalharam o CRM muito mais como uma maneira de você migrar um pouco o investimento e diminuir o impacto no P&L. Mas ainda não era um negócio hassle-free, como a gente está falando aqui, ainda tinha um pouquinho de empurrada. A gente está chegando agora no momento que tem o final dos cookies, e a gente tem falado muito, né, tem discutido isso em muitos fóruns, sobre a gente vai muito mais, as marcas vão muito mais conversar com a sua comunidade, né, e que deu permissão para você conversar. Então, você vai falar menos, né, vai comprar menos audiências prontas, né, que é basicamente que é o suprassumo da interrupção, né. Eu nem sei quem é você nunca falou comigo, e você compra um monte de palavra, um monte de, enfim, mídia programática, onde eu ando você me acha e tudo mais, né? É super interrupção, né? E a gente está indo agora para uma outra visão, que é uma visão da gente conversar basicamente com a sua comunidade de clientes que permitiram você falar, né? Então, esse first party data. Como é que você está vendo? Vocês estão em contato com muitas empresas, né? E esse dilema vem muito forte. Como é que você está vendo esse grande movimento e como que você acha que isso vai, no final do dia, transformar o nosso dia a dia aqui, inclusive com o CRM? Eu acho que a gente volta para a base, Vitor. Eu acho que esse é o principal movimento que todas as marcas já deveriam ter criado, a sua comunidade, né? Que é a diferença da audiência para a influência, né? Quanto você realmente consegue influenciar e trazer o retorno dessa audiência que você quer falar. E mais do que isso, né? Qual é o valor e a experiência que a tua marca vai entregar, né? Com inteligência artificial, inclusive a gente tem dados do Watson, né, do nosso instituto, da IBM, que até 2024 as empresas que realmente usarem inteligência artificial justamente para influenciar, entendendo o comportamento, os hábitos de consumo desse cliente, vão conseguir ser 100% mais produtivas do que os seus concorrentes. Imagina você conseguir realmente ser 100% mais produtiva porque você tem os dados bem categorizados, né? Você sabe quem são, né, essas pessoas, não só pelo dado demográfico, mas pelo comportamento, e aí você vai conseguir influenciar um ano, né? Eu acho que a máxima da internet, e o que eu gosto da internet, é porque você consegue falar com a massa e você consegue falar o ano de uma forma personalizada. Então, isso é um ganho em escala, né? Então a gente volta, acho que para a base do que a gente sempre falou. Poxa, tenha realmente a sua segmentação, tenha seus dados, né? Consiga falar com o ano e todas as empresas, pelo que eu vejo, e que são clientes da IBM, têm olhado para isso de uma forma, assim, com muito preciosismo, né? Justamente para entregar essa influência, esse valor, essa experiência na ponta. Tá? Muito legal. Eu acho que aqui do meu lado também, contando um pouquinho da nossa experiência, né? Você imagina, a gente tem, assim, eu acho que talvez os grandes varejistas que têm grandes bases de dados, né? Eles naturalmente sempre tiveram a informação do cliente. Acho que tem um trabalho para organizar, né? A gente até estava conversando um pouquinho antes sobre, assim, apesar da tecnologia hoje ser um enabler e cada vez mais acessível, a gente tem um problema de integração de tecnologia, né? De como você organizar os dados, deixar eles organizados, limpos e prontos para usar, né? E obviamente... Victor, desculpa te interromper. Se você tiver IBM, Data e Watson, você não vai ter esse problema, tá? A gente consegue resolver de uma forma rápida isso. Brincadeiras à parte, mas esse é o grande, né, calcanhar de Aquiles aí das empresas, né? De como catalogar esses dados, né? Eu acho que assim, eu vou contar um pouquinho da nossa história, assim, né? Como que a gente tem organizado isso, porque eu acho que talvez seja um pouco da dor de algumas pessoas que estão assistindo a gente. Então, por exemplo, né, um varejo antigo, mais antigo não, mas assim, mais tradicional, a RD, por exemplo, tem 116 anos. Então, assim, sempre a gente foi medido como, né? Por categoria, por loja, por região, né? Era assim. Então, quer dizer, você não olhava o consumidor necessariamente, você via quanta fralda vendeu, né? Mas eu não sabia, cara, como que as mães estão se comportando, né? Como que está sendo a satisfação das mães e pais, que são um público super prioritário de farmácia, por exemplo. Então, assim, essa virada, a gente demorou uns 3 anos para organizar isso, né? Porque você tem que, enfim, entender o consumidor, criar algoritmo, carimbar e tal. Pum. Depois disso, a gente começou a trabalhar em cima dos vínculos, né? Assim, tem muita coisa para fazer, né? Dentro de uma farmácia. E você pode usar o aplicativo, você pode usar, eventualmente, um APBM, você pode usar, enfim. E a gente foi entendendo que vínculos que aumentavam o lifetime value, porque virar de venda do mês da categoria para lifetime value é uma loucura, não só do ponto de vista de dados, de organização de dados, de informação e tal, que a IBM ajuda, mas também do ponto de vista cultural. Que Exato. daí, assim, esse é um crack até pior, assim, né? Porque, em geral, é mais fácil você medir ali, né? Vendeu tanto hoje na cidade e tal.
Mas, cara, puta, como que é a lifetime value nos últimos 3 meses, 12 meses das mães, que a gente tem que mexer, move mais devagar, né? E agora a gente está olhando também os eventos que eventualmente são detratores. Então, isso tudo assim, você mistura transação também com comportamento, né? Então, assim, você taguear, organizar esses dados, limpar, organizar e tal, de alguma maneira também criar a jornada. Porque uma coisa é você comprar, te deixa um registro claro, né? Passou o cartão de crédito, legal, é um jeito. Outra coisa é o comportamento que aconteceu, né? Navegou, olhou, saiu e tudo mais e tal. E organizar isso, deixar isso, enfim, na inteligência artificial, né? E acionável, com baixíssima latência, ou seja, contextualmente eu consigo ativar, é um super desafio. E eu sei que, por exemplo, o Rappi faz isso muito bem, né? Eu sou cliente também, vira e mexe, eu vejo que tem uma coisa ali que, poxa, os caras... Eu sei, né? Porque eu também fico ali no bastidor e eu fico tentando imaginar aqui como que foi feito, por exemplo, o Turbo. E eu fico perguntando, os caras não me contam de jeito nenhum, porque é a fórmula da Coca-Cola e tá certo. Mas assim, eu queria ouvir de você um pouco, Vilela. Como vocês olham a organização dos dados, né, para criar, assim, agora mais bastidor mesmo, né? Como que essas coisas se organizam, né? Os rastros são organizados, enfim, para você criar jornadas de fato, assim, remarkable, né, para os consumidores. Não, perfeito. E vou até falar meio rapidinho, que bom, que eu não preciso abrir muito, que acho que a gente está chegando no fim. Então, acho que tem três pontos, assim, né? Tem um ponto que ele é qualitativo, digamos assim, que é muito de falar o tempo todo com o usuário. Então, a gente tem muito isso na nossa cultura, da gente estar o tempo todo falando mesmo, conversando com o usuário, né? Quase que assim, um jantar vira uma mesa de focus group, quase que isso. Então, tem esse lado. Tem o lado do botão qualquer coisa, então o botão qualquer coisa sempre foi nosso grande ouvido, nossa grande fonte de insights para mapear aquilo que era uma nova vertical, um novo serviço, um novo ponto. E o terceiro e principal ponto é todo o mapeamento da jornada e de uma série de dados que a gente vai organizando, e isso aqui hoje é bem organizado, essa é a vantagem de ser nativo digital, né? Você já nasce com as bases organizadas e de fácil acesso, e com isso a gente vai testando muito o teste AB. Então a gente está o tempo todo testando, pegando dado e testando AB do tipo, será que se eu mudar isso no fluxo, como será que se comporta? Né? Você pega às vezes uma pesquisa qualitativa, faz um teste AB, melhorou a conversão, rollout, implementa para todo mundo. Então é bem, sim, de uma forma simplista, é muito isso, você vai pegando qualitativamente alguns aspectos que te chamam a atenção e um pouco de insights, um pouco de leitura de dado, faz um teste AB, comprova uma hipótese, se a hipótese for validada, escala, rollouta, se a hipótese não for validada, vai para o próximo teste, e aí com isso a gente vai maximizando, vai gerando mágica, né? Então é um pouco isso que a gente vai, mas assim, por muito tempo foi na força bruta, sabe? Do tipo, falei com o usuário, entendi tal ponto, bora pôr de pé. Hoje a gente tem mais acesso a capital, a tecnologias melhores, a um time muito maior de produto, de tecnologia, de marketing, e a gente consegue fazer muito mais teste AB. Mas no começo, que é o que eu falo, é só ouvir conversar com o usuário, sabe? Perguntar o que incomoda. Tem coisas que são meio batata, meio unânime, não precisa um cientista da NASA te falar algumas coisas, né? Tipo, sei lá, quer um exemplo comum? Quantos apps você não baixa e aí ele não aparece, crie sua primeira conta, ele já pede uma conta já registrada, que você tem que criar pelo site. Um puto exemplo, Spotify. Se tem um problema na sua assinatura, você tem que ir pro site. Você não consegue renovar via app. Cara, é uma quebra de fluxo. Eu entendo que tem todo o lado de não querer fazer transação com Apple, compartilhar revenue, enfim, mas olhando a perspectiva pura do usuário, é uma puta quebra de jornada. Né? É um negócio assim, bizarro se você olhar assim. Tipo, por exemplo, o meu cartão foi clonado, aí eu não sou mais Spotify Premium. Cara, a chance de eu pegar, abrir, parar meu dia para abrir um site, eu nem vejo, já nem me incomoda mais a propaganda. Tipo, eu já meio que me acostumei. Então, por quê? Se fosse um clique no celular, eu teria feito, mas não. Tem que parar, abrir um site, lá ver, mudar o cartão, colocar as informações. Então, tudo isso eu acho que é o lado do AB e de coisas meio óbvias que você não precisa ser nenhum gênio para ver, né? Outro exemplo legal, só para terminar, é quando você está sem espaço no celular. Você vai tirar uma foto, tem até uma propaganda do Google que zoa isso. Você vai tirar uma foto e vem lá a mensagem. Você não tem mais espaço. Configurações. Tipo, imagina você vê um unicórnio andando na sua frente, aí você vai tirar uma foto e não consegue.
não tem lógica nenhuma, sabe? Tem umas coisinhas que são muito ainda... Tem que testar, tem que melhorar, implementando e sempre entendendo a jornada do usuário. Muito e eu tenho um ponto até, Vitor, até para complementar, porque isso pode ser feito tanto para o B2C quanto para o B2B. O meu dia a dia com as empresas é exatamente o que o Vilela falou, só que para pessoas e para empresas. Só que o ciclo é totalmente diferente também, né? Eu tenho um ciclo de venda, dependendo do produto, de um ano e meio. Né? O meu grande ponto aqui de marketing é fazer com que esse ciclo de venda ele seja mais curto e seja mais assertivo com os conteúdos, né? Com as palestras, com os eventos, com as informações que a gente pode prover para o consumidor lá na ponta. Então, você vê, é o mesmo mindset, é o mesmo framework, a mesma forma de trabalhar dados, inteligência, mas tanto para B2B quanto para B2C. E Marcelo, eu já trabalhei em B2B, assim, às vezes quem está ouvindo a gente pode falar, poxa, mas é muito mais legal o B2C, mas o B2B é muito legal, porque assim, é muito mais humano às vezes, né? Porque você conhece as pessoas, né? É uma coisa muito mais profunda. Bom, a gente está terminando aqui, galera, acho que foi super legal essa conversa. Vou abrir aqui para considerações finais aí de vocês dois, e aí a gente finaliza. Quer começar, Marcelão? Bom, só agradecer mais uma vez a Makers pelo convite, né? Tá com você, Vitor, que para mim também é uma super referência no mercado Vilela. Foi um grande prazer conversar hoje com vocês e espero que a audiência nossa goste bastante. Legal, Vilela. Digo mesmo, assim, obrigado pelo convite. É sempre bom discutir, conversar sobre coisas. Eu amo a experiência da Raia Drogasil, já te falei isso, Vitor, mais de uma vez. Acho que assim, o atendimento é impecável. Tipo, todo o fluxo é pensado na jornada do usuário. Tenho certeza que deve ter uma correlação alta de NPS da loja com performance das campanhas, enfim, tinha até um pouco essa curiosidade, mas depois em outra conversa a gente fala sobre isso, então obrigado aí. E, para você que tá pensando, né, como ouvinte aqui, pensando muito de CRM, põe o usuário no centro, aprenda a falar com o usuário e acabou. Não é legal, mas é o que você tem que fazer. Você é pago para isso, para entender o usuário, então sai do dashboard e vai falar um pouco com o usuário, porque às vezes é muito mais rico para validar qualquer número, falar com o usuário do que qualquer outra coisa. Não, legal. Minhas considerações também são essas. Eu acho que a gente... Eu vou contar uma historinha bem rápida aqui. Minha primeira palestra que eu vi, eu fui formado na SPM e assim há muito tempo. Agora vou entregar minha idade aqui, viu, Marcelo? Você falou também que ia entregar a sua. Lá, anos 90, enfim, a primeira palestra foi do Júlio Ribeiro, já falecido, e ele falava isso aí, o publicitário bom é o cara que gasta a sola de sapato. E é totalmente o que o Vilela fala. E eu acho que a minha consideração aqui, além de falar, poxa, é um prazer, uma honra estar com vocês aqui, com a Makers. Falaríamos aqui 2 horas a mais, né? Tem muito conteúdo, muita profundidade. Mas é um ponto assim, a gente falou sempre a vida inteira, né, de CRM, mas talvez a gente está vivendo um momento muito especial, assim, porque de fato a gente agora está tendo uma relação com o consumidor, né? Anteriormente talvez a gente falava mais na teoria, né? Mas era menos uma relação. Agora através da inteligência artificial e também do aprofundamento de jornada, de CX, etc., e a capacidade que a gente tem hoje de fazer coisas maravilhosas, a gente de fato está fazendo um sistema de relacionamento real, né, com os consumidores. Então, queria agradecer vocês, agradecer a Makers e obrigado pela audiência aí, pessoal. Fica com a gente, tem muito mais coisa bacana aí rolando no CMO Insights 2021.